participando do nosso canal. Como você já sabe, eu sou o evangelista Zélio Fernandes. Eu gostaria que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe, convide seus amigos e no final, vai lá naquela mãozinha, ó, azulzinha, ó, deixa o seu like, tá bom, meu querido? É muito bom. Agora, hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que fala sobre o grande amor de Deus. Antes de eu falar nessa palavra, eu gostaria de mais uma vez deixar bem claro: o nosso canal é um canal onde ministramos a palavra de Deus para reflexão, para que até eu mesmo pare e venha refletir sobre aquilo que Deus, sobre a palavra que Deus tem para nossas vidas, as orientações divinas. Não estamos aqui para falar de política, religião, nada disso. Também não estou aqui para poder incutir na tua cabeça a minha fé. Nada disso. Esse não é o meu propósito. O meu propósito aqui é transmitir a mensagem da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O meu compromisso é com a Bíblia, é com a palavra de Deus. E hoje, como eu disse anteriormente, eu quero falar sobre o grande amor de Deus. O versículo central da Bíblia, vamos dizer assim, o versículo tema, o versículo em que toda a Bíblia rodeia em volta dele, é João 3,16. Evangelho de João 3,16. Você abrindo o Novo Testamento, você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas e logo a seguir o Evangelho de João, o capítulo 3, o verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aí está uma das maiores provas, ou melhor, a maior prova do amor de Deus para com o ser humano. Quando ele envia o teu Filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você. A grande pergunta é: por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus veio? Se ele estava na eternidade com o Pai, por que ele larga tudo, ele se despoja do seu poder, da tua glória e encarna nesse planeta, nessa terra, como homem? É simples, meu querido. A Bíblia diz, no livro de Romanos, que todos pecaram. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é errar as normas estabelecidas por Deus segundo a Bíblia Sagrada. Isso é pecado. Na mente de muitas pessoas, pecado é beber, é fumar drogas, é se prostituir, é adulterar. Isso é pecado, sim. Mas o pecado significa errar o alvo, errar aquilo que Deus estabeleceu para nós, segundo a Bíblia Sagrada, razão da nossa fé, a qual nós cremos. Então, quando eu deixo de cumprir aquilo que está estabelecido pela Bíblia, e eu faço aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, eu peco. Por quê? Porque eu não estou obedecendo os mandamentos divinos. É pecado. Por que eu peco então? Por que nós pecamos? A história lá de Adão e Eva. Quando Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, Deus colocou duas árvores no jardim e disse para que o casal não comesse, mas que o dia que eles comessem, eles iriam morrer. E o casal tomou da árvore do jardim, que está lá no livro de Gênesis, capítulo
1, 2 e 3 fala da criação do homem, da criação da obra de Deus, e fala da decaída do homem. O homem da desobediência, o homem deixando de obedecer, deixando de cumprir aquilo que Deus havia estabelecido. Ele toma do fruto e come. E quando ele come, os olhos dele são abertos. E com isso, nesse ato de desobediência, porque o pecado, como algumas pessoas dizem por aí, foi porque eles comeram, tomaram de uma maçã, não tem nada a ver, a Bíblia nem menciona qual foi o fruto. O pecado do homem foi desobedecer a Deus ao tomar do fruto da árvore que Deus disse que não deveriam de comer. Eles comeram, e ao comer eles pecaram. Então, através de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, a natureza do pecado está em todos nós. O pecado ele já está na nossa carne, ele já está no nosso corpo. Muitas das vezes nós erramos, nem porque queremos, mas é porque o corpo por si, ele já nos leva a errar. É o pecado. E aonde eu quero chegar, para não me prolongar muito? Deus, vendo a situação de pecado do homem, que todos pecaram, e fomos destituídos da glória de Deus, perdemos a nossa salvação, perdemos o direito de sermos eternos, porque Deus não fez o ser humano para morrer, Deus nos fez para nós vivermos nessa terra, mas por causa do pecado nós passamos a morrer, por causa do pecado nós adquirimos enfermidade, por causa do pecado nós vemos o mundo da situação caótica que se encontra hoje, tudo por causa do pecado. E aí o que é que Deus faz? Deus envia Jesus para demonstrar o seu amor. Ele envia Jesus não porque nós merecemos, mas como um favor imerecido, sem merecimento nenhum. Deus envia Jesus por nós. Chama-se graça, favor imerecido da parte de Deus. E aí Jesus vai, no seu ministério ele cura, ele transforma situações, ele traz palavras de ânimo, palavras de conforto, palavras de carinho, palavras de autoestima. E aí Jesus é preso, Jesus é crucificado pelos nossos pecados. O livro de Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que isso quer dizer? Quem tinha que ser crucificado era eu, que pequei, era você. Mas o ato de Jesus ao morrer naquela cruz, ele estava tomando sobre si o meu pecado e o teu pecado, o pecado de toda a humanidade. Porque era eu que deveria de estar lá, porque quem pecou foi eu. E Jesus, ao morrer naquela cruz, ele estava dizendo exatamente assim: é como se eu fosse ser crucificado, é como se você fosse ser crucificado. Jesus chega e diz: sai, eu morro no teu lugar. Eu pago pelos teus atos, eu pago pelo teu pecado. E Jesus pagou com a própria vida o meu erro e o teu erro. Por isso o texto de João diz: porque Deus amou o mundo de uma tal forma que enviou o teu Filho para morrer por mim e por você. Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está registrado em Romanos capítulo 5, versículo 8. E Jesus, no seu ministério, ele disse assim em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Independente do que você crê, independente da sua crença, do seu credo, da sua religião, daquilo que você acredita, daquilo que você pensa, segundo a Bíblia Sagrada, que nós cremos, nós acreditamos que Jesus ele é o caminho. Não tem outro caminho para se chegar a Deus, para alcançar a salvação, se não for por Jesus Cristo. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é a ponte que nos liga com Deus. Ele é
o caminho que nos conduz até Deus. Por isso que nós dizemos que nós somos salvos. Por isso que nós temos essa alegria em nossos corações. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Por isso que nós anunciamos as boas novas de salvação. Porque nós cremos que Jesus morreu naquela cruz no meu lugar. E naquela cruz Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, todas as nossas tribulações, porque o castigo que nos proporciona, que nos traz a paz, estava sobre Ele. Glória a Deus. Jesus morreu por você, querido. Jesus morreu pela minha vida. Sabe para quê? Não é para me dar carro novo, não é para me dar casa nova, não é para me dar bom emprego, não é para me dar aumento de salário, como alguns dizem por aí. Não! A morte, o sacrifício de Jesus foi para que um dia, ao morrer, ao sair dessa terra, eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Oh, aleluia! A vida eterna está em Cristo Jesus. A salvação não é por obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que a salvação não é por obras, para que ninguém venha se gloriar, para que ninguém venha bater no peito, eu fiz as obras. Não, a salvação ela é um dom de Deus, é o dom gratuito de Deus. Deus nos proporcionou a salvação através do seu Filho de uma forma graciosa, de graça. Você não paga nada para ser salvo. Não precisa de galinha encruzilhada, não precisa de vela acesa, não precisa de Jesus pendurado em crucifixo, não precisa de Jesus de madeira, não precisa nada disso. O preço foi pago. O preço foi pago. Glória a Deus. Você hoje só não alcança a salvação se você não quiser. E aí você me pergunta, como eu faço para alcançar a salvação? A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O livro de Mateus, Jesus faz um convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Livro de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, eu vim para o que eram os meus, e os meus não me receberam. Mas todos quantos me receberam, dele o poder de serem chamados filho de Deus, a saber, que crê no meu nome. Você só precisa crer que Deus enviou Jesus e que morreu por mim e por você, e abrir o seu coração e dizer, Senhor Jesus, eu creio, entra na minha vida, faz morada em mim, muda o meu ser, muda a minha vida, transforma o meu caráter. Jesus ele faz isso, se assim você permitir. Deus abençoe você. Feche seus olhos, quero orar por ti. Senhor Deus, está este ouvinte, que talvez até este momento não tenha entendido o sacrifício do teu Filho Jesus naquela cruz. Mas isso foi mencionado agora, Senhor. Que tu deste teu Filho Jesus para morrer por toda a humanidade naquela cruz. Para que nós pudéssemos ter a vida eterna. A tua palavra apresenta o teu Filho Jesus como o único caminho que nos conduz até a ti para alcançarmos a salvação. Que tu possa, Deus, trazer esse entendimento a esta vida que não consegue entender. Que tu possa dar esse entendimento àqueles, ó Deus, que não conseguem alcançar a dimensão desse amor de Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro assim. Meu querido, meu ouvinte, esta é a prova do amor de Deus. Que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, com o único propósito de sermos abençoados nessa vida? Sim, mas a maior bênção que Ele quer te dar, que Ele quer te proporcionar, é a salvação da tua alma. Um beijo no teu coração.